Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao canal Tikiwiti. O vídeo de hoje é muito especial. Foi pedido pelo Hugo, que não, talvez nem saiba, mas tá me inspirando muito pra continuar com o meu canal e fazer as coisas e me comunicar. Porque ele me pediu, depois que eu fiz uma encomenda pra ele de um colar de pétalas de rosas, ele me pediu pra que eu ensinasse a algumas pessoas que estão interessadas. Nossa, segundo vídeo no canal já tem gente pedindo. Que eu ensinasse como fazer esse colar de pétalas de rosas, ou como chamaria de onde eu aprendi, né? Um rosário. Então, hoje a gente vai no supermercado, eu vou levar vocês rapidinho pra comprar as rosas pra gente fazer todo o processo do colar de pétalas de rosas. Então, gente, vou aproveitar esse dia lindo de feriado aqui na cidade, que tá super quentinho, super gostoso. Até tirei o casaco que eu tava, pra falar um pouco com vocês sobre toda essa... Oi, super profissional, botando o dedo na câmera. Sobre toda essa minha jornada, assim, tal, com fazer vídeos, falar na internet e tal. Se eu tive vontade de fazer, como muita gente, assim, desde sempre, desde que eu inicialmente vi, assim, as pessoas gravando vídeo pra YouTube e tal, sempre tive vontade de fazer. Vamos parar aqui que... Continuando, que eu não sei atravessar a rua, assim, sem, sei lá, prestar muita atenção, porque eu sou ruim. Sempre tive vontade de fazer vídeo, assim, de falar, de mostrar o que eu faço, que na maior parte das vezes, assim, coisa muito aleatória. Mas sempre é alguma coisa criativa, alguma coisa com arte, alguma coisa com artesanato, que é coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu sempre tive bastantes ideias diferentes e tal, diferente do que eu já vi, né? E eu sempre tive essa vontade de fazer. Só que sempre teve um bloqueio, sabe? Uma negatividade, um medo. E recentemente, assim, daqui tipo um ano pra cá, eu venho trabalhando bastante, eu fiz o meu TikTok e tal, venho trabalhando bastante pra combater isso. E eu acho que chega um ponto que a gente tem que parar de combater na cabeça e só fazer, né? E é isso, estou aqui. Então, dito isso, aqui estão minhas tentativas. Esse é um filme que eu já tentei, um vídeo que eu já tentei gravar, que é de fazer esse colar de rosas. Só que, tipo, quando eu fui fazer, eu tinha acabado de começar no meu emprego, eu tava super cansada, tinha outras questões, assim, bem drenando energia e tal. Então tipo, eu tenho bastante... Tem os vídeos, né, os clipes de quando eu comecei a fazer. É isso, gente. Interrompi um pouco o raciocínio, mas eu fui no supermercado. Comprei essas rosas, escolhi essas rosas. E comprei algumas outras coisinhas também. Porque hoje é feriado, ninguém é de ferro. Comprei uma cervejinha, que eu sou brasileira, né? E é isso. Vamos continuar lá o raciocínio. Então, medo de postar as coisas. Aí a pessoa chega num ponto que fala, ah, puta merda, vou deixar o medo me consumir, né? Aí, é isso. Estou aqui. A pessoa, para chegar a esse ponto, não é só ter uma decisão espontânea. Às vezes é, às vezes não. Olha, um monte de laranja, gente, do nada. Mas o meu caminho foi esse. E é isso. Continuando, gente. Não sei se vocês viram aquela senhorinha entrar na câmera assim no final do vídeo, mas ela parou pra falar comigo pra reclamar que o supermercado tinha passado as compras dela errado. E tá
a tela. Vamos lá. Tá, continuando. Como eu tinha falado, eu comecei a fazer uns vídeos, fiz vários clipes, tenho um monte de vídeo guardado que eu comecei a fazer, inclusive desse vídeo, né? Só que, assim, cansativo, eu não tava numa vibe leve, assim, então os vídeos não estavam saindo do jeito que eu queria, passando, sabe? Poxa, se você vai fazer um negócio devocional, você tem que, né? Tipo, e eu decidi aplicar minha energia pra fazer as contas de pétalas, em vez de aplicar minha energia pra fazer o vídeo em si. Porque é um trabalho bem delicado. Você tem que estar com a sua energia completamente focada. Você tem que dedicar, sim. Por exemplo, o colar que eu fiz pro Hugo era dedicado à deusa Isis. Então, o processo todo que eu tava fazendo, eu tava junto com a energia dela, com os pensamentos nela, realmente fazer uma parte devocional. Então, você tá preocupado em fazer duas coisas ao mesmo tempo? Não dá certo. Ou pelo menos, se você não tiver... Olha que lindas essas flores, gente. Se você não tiver com energia suficiente para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, com alegria, com todo o amor do seu coração, aí não dá certo. E eu tava assim, meio, né, sem energia, meio drenada. Então, é isso. Aí hoje, coitada, deixei o Hugo também sem responder. Gente, eu sou péssima para responder mensagens. Mas eu tô trabalhando nisso. E eu vou fazer tudo bonitinho aqui, ensinando vocês. Ui. E vai ser 2 processos que eu vou ensinar pra vocês. Ui. Se você for fazer o colar com cordão. E o outro, se você for fazer o colar com os fechozinhos de metal, que eu esqueci completamente o nome. E é isso. Gente, um mês depois eu estou aqui para gravar o final desse vídeo. Tive que comprar outras rosas, as outras rosas já estão murchando. Dessa vez eu pendurei elas de cabeça para baixo para secar, só que eu não tirei as folhas nem nada, as folhas já estão secas. E enquanto eu as preparo, vamos contar por que, Lorena, que você demorou um mês para terminar o vídeo, sendo que você tinha as rosas, sendo que você estava toda animada. Mas muito que bem. Aquele dia, não sei nem se eu tenho vídeo. Eu fui, ó, essas pétalas assim, que estão mais estragadinhas, eu não uso. Enquanto isso, eu vou separando as que são boas. As partes boas das que estão boas. Tá. Aquele dia, eu decidi ser uma boa mãe de gato. Para esse gato que eu acho que está miando no vídeo. E eu levei ele para passear antes de ir ao supermercado. Eu passei ele aqui no pátio do prédio, né? Aí quando eu fui descer o lixo, antes de gravar meu vídeo, eu desci com ele. Deixei ele descer junto comigo, né? Qual o grande problema? Ele já fez isso várias vezes, mas nem tantas vezes de dia. Aí eu desci com ele, tinha os passarinhos lá embaixo. Lá embaixo é assim, é um ambiente meio que subsolo, só que dá pra ver o céu. É meio esquisito. Eu moro no primeiro andar, mas tipo, pra baixo. E tem um andar mais embaixo ainda, só que tem abertura pro céu. Ou seja, é um muro alto. O gato não ia escapar. Estava tranquila em levar ele ali, onde às vezes os passarinhos descem, ele vê uma pombinha ou outra, né? Tá. Aí desci ele. E pra pegar esse gato pra subir de volta? Ele tava tão agitado, que ele começou a ficar agressivo. Aí eu peguei ele uma vez, ele me arranhou. Isso foi antes dele ser castrado. Ele me arranhou
Aí, e saiu e meio que desapareceu, entrou um pessoal de carro na garagem, né? Aí eu fiquei assim, né? Puta merda. E se esse gato, sei lá, se enfiar na frente de algum carro? Aí eu fui lá, quando eu achei ele, foi assim, super rápido, coisa de 5 minutos. Quando eu achei ele, fui e catei ele, falei, agora você não me escapa. Aí subindo a escada, peguei ele, ele tava puto da vida, gritando e tal, e tudo. Subindo a escada, me arranhando também, só que nas mãos. Subindo na escada, foi assim, aqui, quase na porta do apartamento, foi onde ele decidiu que incorporou o capeta. Porque, olha, sinceramente, não sei o que aconteceu aquele dia. Ele me arranhou de tirar sangue, talho de sangue muito assim. E assim, chegando na porta de casa, ele virou pra minha cara. E eu vi no olhar do gato que ele ia partir pra cima da minha cara. Só deu tempo de eu fechar o olho. E ele me arranhou no rosto. Estou com uma cicatriz bem aqui. Não sei se dá pra ver. Tô. Do gato que me arranhou no olho. Eu fiquei desesperada, morrendo de chorar. Eu estava tendo um dia excelente. Tipo, sabe aquele dia que você fala, ai, esse é um dia de filme? Perfeito, 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 perfeito. Tava feliz, tava saltitando pela rua, tava falando boa tarde pra todo mundo, tava parando pra falar com as idosinhas na rua. Tava desse naipe. Comprei um monte de petisco pro gato. Aí tá. Chegando em casa, fui descer o lixo pra terminar minhas obrigações, né? E o gato me apronta essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 rosas que vem nesse buquê, que eu comprei no supermercado por R$ 30. Aqui é esse preço. Acho caro aqui, mas acho mais caro ainda quando era no norte, que eu simplesmente não comprava, porque era um absurdo, não tinha cabimento. Moro em São Paulo. Aí tá, voltando pro assunto do gato. Eu fiquei embasbacada. Comecei a chorar de soluçar. Que foi aquilo? E eu, tipo, o que eu faço? Eu estava... Foi assim, uma queda tão alta, de que eu tava tão lá no alto e me desceu assim, me arrastou, parece que me catou pelos cabelos e me tacou no chão, que chega a dar aquela tonteira. Aí eu, sangue escorrendo na cara, assim, fui no banheiro, sequei assim, sentei no sofá, comecei a chorar, soluçar. Aí o gato começou a miar pro meu lado, tipo, pedindo desculpa e tal, mas eu... Porra! Aí tá. Liguei pro meu namorado. Aí falei pra ele, né, porque eu não consegui, né, tava chorando. Aí ele já veio pra aqui. Eu pensei, puta merda, o que eu faço com esse gato? Vou ter que dar esse gato. Mas vou mostrar o gato. Vem cá, meu filho. Este neném, ele agora está no modo brincadeira, então ele está até tentando brincar um pouquinho. Mas é só porque eu tô tentando fazer esse vídeo, não é possível. Ele não levanta pata pra minha cara. Ele não faz isso. Sei lá, gente. Aí tá. Aí eu tava pensando, o que eu faço, o que eu faço? Não, mas eu peguei essa responsabilidade. Peguei o gato da rua, não vou devolver o gato na rua. Eu não tenho pra quem dar um gato desse, ainda mais depois disso. Aí... Aí, né, não sabia o que fazer e tal. Fui pra casa do meu namorado. Deixei o gato em casa com a comida, com a aguinha dele e tal. Fui pra casa do meu namorado. Eu acho que eu fui, não sei. Se a gente só foi andar na rua. Nem lembro mais, faz tanto tempo. Eu só sei que foi isso. E depois, toda vez que eu tava tentando fazer esse vídeo, veio esse meu sentimento ruim dessa recordação. E eu chorei horrores depois, e eu não sabia, e blá blá blá. Até hoje eu não entendi o que deu nesse gato. Porque ele é carinhoso. Apesar de tudo, ele é muito carinhoso. E depois que castrou ainda,
Gente, uma beleza de gato. Tá, mas voltando pra receita. Despetaladas as rosas, a gente vai colocar no liquidificador. Coloca no liquidificador. Aqui, ó. Essa daqui tá levemente assim. Eu tiro esse pedacinho e coloco ela toda de volta. Taco as bichinhas no liquidificador. Gente, vocês vão ver como isso daqui vai diminuindo. Chega triste. Coloco um pouquinho de água. Mas o que? Tipo, 100 ml. Só pra ele dar meio que uma liga pra poder bater ele todo. Porque depois a gente vai ter que tirar essa água no fogo. Evaporando. Então, a gente bota um tiquinho d'água. Só um tiquinho assim. Qualquer coisa eu adiciono mais. E vamos bater esse trem. Aí, se vocês tiverem um mixer, que agora eu acabei de lembrar que eu tenho, fica mais fácil esse processo, porque vocês vão colocar no negócio e você vai colocar a lâmina onde você quiser e não vai ficar essa patifaria, que fica tudo o triturado embaixo e as rosas em cima, mesmo mexendo. Recomendo mais o mixer. Essa casa é feita pra gente alta e eu não sou. Tive que tirar a escadinha. Mixerzinho. Ó, gente, antes de bater, eu vou mostrar como ficou mais ou menos o liquidificador, viu? Tem algumas trituradas, tá ali a água roxinha já, mas tem pétala e principalmente as que estão por baixo, que estão todas inteiras. Olha como já tá. Gente, recomendo 1000 vezes mais usar o mixer. Sua mão vai ficar toda roxa? Vai. Sua casa vai ficar com um cheiro maravilhoso de rosas? Vai. Aí aqui, ó, com esse tanto de água, ficou assim, ó. Consistência. Aí o que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar isso daqui numa panela, numa frigideira, para secar e virar a cerâmicazinha, a massazinha que a gente vai depois modelar. A gente vai levar essa massa ao fogo em 2 partes. Primeiro para formar essa cerâmica e depois para formar, depois de formadas as bolinhas, para secar as bolinhas. Você pode deixar secar a temperatura ambiente? Pode. Vai demorar mais de 5 dias? Vai. E assim, até no forno, assim, umas 2 horas de forno, assim, entreaberto, não é pra queimar o negócio. Forno entreaberto, no mínimo, assim. Isso é recomendado fazer no inverno, que aí você já esquenta a casa. Aí ele já, tipo, ainda não vai ficar completamente seco, mas já dá. Então, o que temos? Vamos para a frigideira. Aqui, gente, fica mais ou menos essa quantidade, comparado com a minha cabeça. Nossa, Lorena, mas 7 rosas dá só isso? Sim, e vai reduzir ainda mais. Mas dá pra fazer pelo menos 60 compras com 7 rosas. Então, liga o fogo e vamos começar a secar esse trem aqui.
Não liguem da minha cozinha. Não reparem. Tirar os fios, né, de perto do fogo. E vamos começar a mexer esse trem. Vou mudar vocês de ângulo. Enquanto eu mudava vocês de ângulo, já deu uma esquentada, já dá pra ver que tá saindo um vapor. Aí, o negócio aqui é paciência. Mexer esse trem até vocês não querem mais. E um pouco mais depois. Então, vamos lá. Eu acho que eu botei o time-lapse muito rápido, gente. Mas assim, nessa rapidez toda, eu acho que deu pra ver como escureceu. E, ó, tá começando a grudar. Tô tendo que raspar aqui. Ai, minha panela de teflon nova. Não vai grudar. Vai. Vai, que essa daqui também é novinha de teflon. Tô usando a coisinha de silicone justamente por isso. Então, ó, começou a grudar. Ela tá grudando nela mesma, assim, ó. Já tá bom. Já desliga o fogo. Isso tudo eu fiz em fogo baixo. Gente, e nesse tempo todo que eu tava despetalando as rosas, que eu estava aqui mexendo, não sei se vocês perceberam, completamente sentido horário, eu estava intencionando. Nesse caso, vai ser um rosário, acho que eu já falei, para minha prima, de presente para minha prima. Então, vai ser dedicado a Maria. Maria, mãe de Jesus Cristo, da Igreja Católica mesmo. Aí, então, vamos aqui desgrudar todo o resto desse fundo da panela para poder botar esse bicho para esfriar. Agora, gente, o próximo passo é deixar essa belezura esfriar, que não dá pra trabalhar com um negócio quente desse jeito. Mas a gente não quer que desidrate. Então, o que a gente vai fazer? Ó, aqui, ó, dá pra ver, não tá tão quente. Ai, tá quente sim. Mas, ó, aqui, ó. Essa textura aqui, ó. Vai sair um pouquinho na mão? Vai, mas não tem problema, não. Essa textura chega, a gente vai, pra não desidratar enquanto esfria, que eu vou colocar isso daqui pra esfriar na geladeira, a gente vai umedecer 2 folhas de papel toalha. Tem que ser do jeito que você tá falando. Não, gente, se vira. Vocês sabem outro método melhor? Faz. Não é uma ciência exata esse daqui. A parte mais importante é intencionar e fazer o processo. Aí tá aqui. A gente vai colocar cobrindo a bonitinha todinha nesse papel umedecido. E eu tenho, gente, milagre da Shopee. Essas tampinhas de silicone reutilizáveis, para não precisar usar, essa tá muito grande, para não precisar usar filme plástico. Então, esse daqui eu acho que cabe. Aí coloquei, bonitinha, tira um pouco do ar e vamos colocar na geladeira. Oi, gente, vamos para a próxima fase. Então, para essa fase, tem 2 maneiras de fazer. Se você já vai fazer direto no alfinete, que depois eu vi, que se chama alfinete, que é isso daqui, ó. Ou, se você for fazer no cordão, você pode usar simplesmente palito de dente.
como eu vou fazer no alfinete, eu vou, né, colocar no alfinete. Aqui, ó. Ficou assim, preservadinha, perfeitinha a massa, depois de 2 dias na geladeira. E agora a gente vai usar, além da massa, um óleo de rosas para auxiliar a gente. Então, o que a gente vai fazer? Passar óleo na mão. Tirar meus anéis, porque esse daqui espatifa para tudo que é lado. Então, vamos lá. Ele, por ter ficado na geladeira, pegou um pouquinho de umidade. Então, vamos ver como é que tá para formar a bolinha. Pouquinho a pouco, gente. Pegou bem a umidade. Mas ainda tá formando a bolinha. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que esse ângulo de câmera não foi ideal. Tem algumas pétalas inteiras ainda e eu vou tirar. Ó, você vai amassando e enrola como se estivesse enrolando um mini brigadeiro pra fazer a bolinha. Ó, se for fazer as bolinhas desse tamanho, saiba que elas ainda vão diminuir. Se você quiser que a bolinha fique desse tamanho quando estiver pronta, você tem que fazer uma bolinha maior. Não dobro, mas um pouquinho maior. Eu acho que eu quero as bolinhas desse tamanho, então eu vou fazer bolinhas maiores. Pego um pouquinho mais e junto aqui na minha bolinha já existente. Gente, o óleo é uma parte essencial dessa formação das bolinhas. Porque senão não vai dar o grude, não. Então, passou o óleo em volta, enrolou. Aí aqui. Primeiro eu vou mostrar com o alfinete. Um dos problemas com o palito de dente, que é como eu fazia, para passar no cordão, é que o buraco não ficava grande o suficiente. Eu tinha que aumentar ele. Ou senão ficava grande demais. E para poder usar depois, ó, quando ele atravessa, ele faz isso, ele faz um biquinho. Para poder usar depois, eu quero que ele fique o menor buraquinho possível, para quando ele secar, caiu, ele não ficar, não expandir muito o buraco e tipo sair, passar da cabeça do alfinete. Como eu sei que isso daqui vai reduzir, esse tamanho de sobra é o suficiente, porque eu sei que isso daqui vai reduzir e vai dar pra fazer o arcozinho pra enganchar esse alfinete em outro. Vou fazer mais um pra vocês verem, lá da PQP. Eu vou tacando óleo em todo momento. Fica uma delícia o cheiro na casa, fica. Fica. Então, ó, esse daqui já ficou grande demais. Aí, quando fica grande demais, você tira um pedacinho e vai fazendo, gente. Vai formando ou com as pontinhas do dedo, ou na mão, que nem brigadeiro. Compara com o que você já tem o tamanho. E vamos lá, espetar. Aqui, ó, eu tenho umas bolinhas já prontas e secas. Ela, pronta e seca, fica com essa textura assim, ó. Ela não fica super macia. Vou mostrar a diferença dela molhada pra ela seca. E é isso, gente. Essa parte não tem mistério. Além do fato que ele reduz, não tem mistério, gente. É fazer bolinha e espetar bolinha.
Então, tá aqui, espetei a bolinha, cuidado pra não passar muito pro outro lado do alfinete. E é isso, gente. Vamos terminar esse vídeo que eu acho que o Hugo já desistiu de mim faz tempo. Então, gente, meses se passaram. E passou. Já teve o evento, já dei o rosário que eu tinha feito um rosário, né? Já dei o rosário pra minha prima no batizado dela. Ficou muito bonito, foi de Nossa Senhora Aparecida. E e não terminei o vídeo, né? Pra secar, depois de formar as bolinhas, pra secar, eu não recomendo deixar secar ao ar. Por exemplo, se você mora num apartamento que nem eu. Tipo, se você tem um quintal numa casa com solzão, bota lá no sol, vai secar bonitinho. Mas, se tiver assim, um lugar mais úmido, né? Que esse meu apartamento é um posto de umidade. Então, você vai acender o forno, no mínimo. Você vai, se a porta não ficar automática assim, tipo, abertinha, você vai colocar algum cálcio ali, porque o forno não é pra estar completamente fechado. Você vai fazer que nem eu fiz aqui, que chega ainda tá aqui. Você vai colocar as bolinhas tudo numa assadeira. Sim, gente, pode colocar com esse pino mesmo, não tem problema. Ele não vai, não tem problema, a coisa só bota na chama, né? Você vai botar dentro do forno. Aí você pode colocar com pino mesmo, você não deixa elas grudadas, dá uma espalhadinha. Pensa como você vai cozinhar, alguma coisa mesmo. Então você coloca no forno e vai deixar ele secar. Vai ser rápido que vai secar? Não, não vai. A sua casa vai ficar cheirando a rosas. Isso é uma coisa que eu falei muito no último vídeo. Principalmente nessa parte da secagem. E assim, no mínimo 4 horas. Ah, tá louca? É porque eu tenho gás encanado, gente. Não faria isso nunca se eu tivesse que comprar uma botija de gás. Entendeu? Senão você bota no sol. Ah, muito úmido. Te vira, filho. Botija de gás tá cara. Então, aí tá. Vai secar, vai estar desse tamanho. E, por exemplo, esse daqui o meu é de cordão. Eu fiz dando nós entre eles. Eu acho que eu não tinha mostrado ainda. Esse é o meu... Ai, o gato. Esse é o meu rosário. São Miguel Arcanjo. Aí, esse daqui eu fiz com um cordão bem longo, dando o nó do monge. Um nó daí. E que é o que eles costumam fazer rosário mesmo. Só que aí, da minha prima, como eu fiz nessas varetinhas, no alfinete, sei lá, ai gente, saiu tudo. Você vai precisar de alicate. Alicate de corte e alicate de bico. Por quê? Porque você vai cortar isso daqui, que isso daqui não vai ficar esse tamanho todo. Você vai cortar aqui. Aí com o alicate de bico você vai fechar pra ficar os dois lados fechadinhos. Mas aí, é claro, antes de você fechar, você vai pegar outro alfinete, você vai passar pelo buraquinho que você formou pra ir podendo fazer a cadeia. Eu percebi que... sim, uma parte importante. Eu percebi que após um tempinho, eu achava que durava pra sempre o cheiro de rosas, mas após um tempinho, por mais que ele ainda cheire meio amadeirado, ele deu uma perdida no cheiro das rosas em si. O que eu faço pra recuperar esse cheiro e o que eu faço também pra embolar? Sabe quando você embola o brigadeiro, na hora de embolar? Você não tem que passar uma manteiguinha na mão pro brigadeiro não colar tudo? Então, pois pra embolar as coisinhas, você também tem que passar algum óleozinho na mão. No caso, eu usei esse de rosas mesmo, da Mahogany, que é incrível, English Rose. Aí, tipo,
coloca na mão, espalha na mão. Agora, para fazer a manutenção desse cheiro do seu rosário, você pode passar nas mãos novamente e ir passando nas suas contas. Em todas as contas do seu rosário. Lorena do céu. Meu gato mordeu uma conta. Meu rosário caiu. Meu rosário, tô falando rosário porque é o que tá na minha cabeça. Caiu, quebrou uma conta. Ai, meu Deus do céu, o que eu faço? Normalmente, ela vai rachar realmente no meio. Aí você vai estar ali desesperado. Oh, meu Deus, o que eu faço? Você pega uma cola super bonder, uma cola de artesanato. Você bota onde que era o lugar e você cola. Vai acabar a magia do negócio. Não, gente, é um negócio frágil. Se fosse assim, um negócio super resistente, quebrasse, aí, eita, deve estar acontecendo alguma coisa. Mas é um negócio frágil, gente. Não tá quebrando demanda, não. É só ver a energia aí do teu trem. Mas é isso, gente. Falei de como fazer as bolinhas, de como secar as bolinhas e como manter o cheiro. Ai, Hugo, desculpa a super demora. Vou te entregar o vídeo. Tá aqui o vídeo dedicado a você. Vai lá, aprende, faz, você vai amar. Eu vi recentemente um vídeo de uma pessoa que fez com rosas amarelas. Ficou muito legal. Não vi de outras flores, mas o gostoso é experimentar. Fazer os experimentos, descobrir coisas novas. Então é isso. Beijo!